Seja bem-vindo a mais uma aula do Projeto Espiral. Meu nome é Daniel Prazeres, eu sou violista e professor de viola. Nessa aula, vamos conversar sobre limpeza, manutenção e cuidados básicos que você deve ter com a viola e o arco. Instrumentos musicais feitos de madeira são muito sensíveis e são construídos com muitas partes coladas e que sofrem com a tensão das cordas. O calor e a umidade são os maiores vilões dos instrumentos musicais. No caso do calor, ele pode derreter as mais variadas partes do instrumento, principalmente a faixa. Uma boa maneira de evitar isso é não deixar o instrumento em locais quentes ou que recebam diretamente a luz do sol. Se for necessário transportar a viola em um porta-malas de carro, por exemplo, você pode afrouxar as cordas, evitando assim a pressão nas colagens, num momento de extremo calor. Além de tudo, o clima quente e seco pode causar rachaduras na madeira. Se você for transportar a viola em um ônibus ou um avião, é necessário um case resistente. E em casa, você pode deixar o instrumento fora do estojo ou com ele dentro, mas com o estojo aberto. Isso evita a proliferação de ácaros e umidade, porque geralmente esses estojos têm tecidos que podem acumular umidade e podem ocasionar descolamento da madeira, empenar e até oxidar as cordas. Além disso, a umidade pode causar ferrugem nas partes metálicas, como microafinadores e a ferragem da queixeira, e também pode alterar a resistência das colagens, além de amolecer e dilatar a madeira. A melhor maneira é evitar locais como porões, guarda-roupas e deixar a viola longe de paredes úmidas. Depois de tocar, é necessário a limpeza do instrumento, e eu te recomendo a ter uma flanela limpa e seca para tirar o excesso de resina das cordas. E você pode utilizar uma outra flanela para limpar somente a madeira. Também sempre limpa e seca e bem felpuda. Limpando as partes que tem resina e retirando toda a poeira que você encontrar. Nunca passe no seu instrumento produtos como lustramóveis, produtos de madeira. Isso pode danificar e até tirar o verniz do instrumento. Limpar o instrumento após o seu uso é de extrema importância, porque a poeira acumulada pode desgastar o instrumento e até oxidar as cordas. Já ouvi muitas vezes músicos reclamarem da duração das cordas, mas temos que lembrar que lavar as mãos antes de manusear o instrumento é de extrema importância, porque com o tempo, além da poeira que vai se acumulando, produzimos gordura na mão e ela vai se acumulando em cima do espelho. Eu vou te ensinar como limpar a poeira e a gordura acumulada no espelho. Você primeiro deve afrouxar as cordas do instrumento. Para que você tenha acesso à parte lisa do espelho, abaixo das cordas. Depois você pode utilizar um algodão ou um papel higiênico macio com um pouquinho d'água e colocar o instrumento delicadamente entre as pernas e deslocar a corda e limpar dessa forma. Não precisa forçar muito o papel ou o algodão no espelho. Olha, é impressionante como que acumula poeira e a nossa mão solta uma gordura que devemos limpar pelo menos uma vez por mês ou 2 vezes por mês. É muito importante fazer esse processo. A gente sente muita diferença quando vamos tocar com o instrumento com o espelho limpo. E devemos lavar nossas mãos sempre antes de começar a tocar. Em relação à troca de cordas, uma coisa muito importante é verificar se as cravelhas estão num ângulo
próximo a 90 graus, mais ou menos nesse caso. Aqui, ó. Porque isso facilita muito na hora de afinar. Se a cravelha fica deitada, a gente não tem um ângulo bom para conseguir afinar. Tá? Um outro ponto importante é o ângulo do cavalete. Geralmente, quando trocamos as cordas, ele tem uma tendência, devido à pressão feita pela afinação, de deslocar para frente. Então, você pode colocar a viola entre as pernas e segurar com esses dois dedos aqui a base do cavalete. E com essa mão, com esses dois dedos, você ajusta para frente ou para trás, tá? Isso com as cordas mais afrouxadas. Lembrando que o cavalete deve estar na direção do risco das Fs, no centro das Fs. Outra dica importante e fácil que você pode fazer na sua casa é passar um grafite, pode ser em pó ou até um lápis, nessa fissurinha da pestana e também um pouquinho abaixo da corda no cavalete. Isso vai fazer com que a corda deslize mais facilmente e não arrebente ou não dê uma marca na corda. Quando essas fissuras do cavalete e da pestana estão agarrando, a corda pode se romper. Podemos pegar um lápis com grafite 6B, por exemplo, e passar nessa fissurinha aqui, tá? Um pouquinho. E também na fissurinha onde fica e onde fica a corda, tá? É uma dica super fácil e vai te ajudar muito. O instrumento vai ficar mais fácil de afinar. Se você notar que o instrumento está fazendo algum chiado, algum som metálico, você pode verificar você mesmo antes de levar num ateliê. As partes que você pode checar para ver de onde vem esse chiado pode ser exatamente na ferragem da queixeira, que geralmente, quando não está apertado o suficiente, tem a tendência de vibrar e fazer um som metálico, tá? Eu uso essa pecinha aqui para poder apertar ou afrouxar, mas você pode usar uma outra peça, tá? Que caiba nesse buraquinho da ferragem. E também nos microafinadores. Geralmente, quando eles não estão apertados na sua base, eles têm a tendência a fazer um chiado metálico, tá? E quando também você coloca o microafinador muito para cima, o botão giratório da afinação, ele pode fazer um chiado. Então você deve deixar ele mais no centro para que ele fique apertado. Outra questão também que pode produzir o chiado, você deve olhar os pontos, principalmente nas faixas, se tem alguma fissurinha ou algum ponto descolado, porque isso pode produzir um chiado. Se acontecer isso, o ideal é que você leve a viola no luthier para ele fazer o conserto. O luthier é uma pessoa que se dedica à manutenção e construção dos instrumentos de cordas. E você deve levar o seu instrumento pelo menos uma vez por ano para que ele faça uma manutenção e limpeza correta do instrumento, além de fazer uma checagem nas suas partes para verificar se as peças da viola precisam ser ajustadas ou trocadas. Então vamos falar brevemente sobre os cuidados e manutenção que devemos ter com essa peça aqui, o arco. Para guardar o arco, devemos sempre afrouxar as cerdas. Esta dica é de grande importância, porque o arco tem uma curvatura natural que ajuda na produção do som. E quando a tensão das cerdas se mantém exagerada por longo período de tempo, essa curvatura ideal tende a desaparecer e o arco fica inutilizado. E também devemos fazer a limpeza do arco com uma flanela limpa e seca, para retirar o acúmulo de resina.
O archetier é uma pessoa especializada na produção e manutenção de arcos e de tempos em tempos faça uma revisão com um profissional experiente. Muito obrigado por você ter assistido a mais essa aula do Projeto Espiral. Acesse sinos.arte.br e continue acessando as outras aulas do projeto para ampliar seus conhecimentos. E lembre-se, manter seu instrumento limpo e funcionando da melhor forma ajudará muito nos seus estudos. Até a próxima aula.